Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje nós vamos falar sobre incêndio, tá? Eu tenho atuado bastante na área de incêndio, de perícia que envolve incêndio, tanto veicular quanto residencial. E eu quero trazer, né, a gente está utilizando metodologia científica, acompanhando artigos de profissionais como majores do Corpo de Bombeiro, de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal. Então, fiz até inclusive um condensado dessas normas, dessas regras, dessas orientações técnicas desses institutos, né, desses órgãos, e está lá no meu site. Depois, se você entra lá em periciajudicial.zsistemas.com.br, e lá eu tenho algumas indicações sobre isso, tá? Nós vamos falar hoje sobre o tema do incêndio no Havaí. Vocês ficaram sabendo de um grande incêndio que teve lá no Havaí. O Havaí é uma ilha, né? Então, ela está quase toda banhada. Eu não sei se é uma ilha ou se é uma baía, agora não lembro. Mas ela é bastante banhada por várias partes do país pelo mar, né? E o incêndio atacou uma cidade lá e destruiu basicamente a cidade inteira. Eu vou deixar aqui uma fotografia, depois eu vou tentar colocar uma fotografia para vocês aqui, mostrando os estragos. Não sobrou casa, mas em cima de casa. Bom, a forma construtiva dos Estados Unidos, né, como o Havaí pertence aos Estados Unidos, é madeira, né? Então, assim, o incêndio não deixou absolutamente nada. Porém, na fotografia que eu vou te mostrar, sobrou uma casa totalmente intacta dentre todas as outras que foram dizimadas. Agora eu te pergunto, por que essa casa se manteve intacta? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha nas redes sociais, clica no sininho, comenta aqui embaixo a cidade que você está assistindo esse vídeo. Se você gosta de perícia, se você gostaria de ser perito judicial, venha para o nosso grupo de WhatsApp e Telegram, lá a gente te ajuda a se tornar perito judicial. Entra lá no site fala.host/grupos e lá você vai poder acessar o nosso WhatsApp. Aí você clica em WhatsApp, cai lá dentro, vem falar comigo, com mais de 100 peritos e outros profissionais cadastrados lá, ok? Já falei do pacote, então, o YouTubístico, né? Que é clicar em compartilhar e tudo mais. Falei também do nosso grupo de WhatsApp, já falei, então bora pro vídeo. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Havaí foi atacado, né? Foi alvejado por um incêndio que tomou proporções assim municipais, né? Pegou toda a cidade, assim, basicamente toda a cidade. Eu não lembro o nome da cidade do Havaí que foi acometida pelo fogo, mas ela destruiu grande parte da cidade. E o fato que deixou intrigado a equipe técnica de lá foi de uma casa que se manteve totalmente intacta. Assim, quando você vê, parece uma montagem de Photoshop, tipo, colocar uma casa em perfeito estado, sem nenhum arranhão, sem nenhum chamuscado, colorida, perfeita, no meio de tantas casas. Casas não, de restos de cinzas de outras casas. Você vê a demarcação dos terrenos, mas não vê as casas, só vê as cinzas das casas. E faz a gente lembrar do método construtivo dos imóveis, né? Estados Unidos, né? Como a gente sabe, o Havaí pertence aos Estados Unidos, portanto, provavelmente segue as regras norte-americanas. Constrói a maioria das suas residências, né? Seus imóveis totalmente de madeira, né? E essa é lógico, é uma dos motivos de que os imóveis, quando são acometidos de incêndio,
são totalmente dizimados, não sobra nada, fica só cinzas. Aqui no Brasil não, quando pega fogo, a estrutura de alvenaria, ela geralmente se mantém e geralmente dá para aproveitar, né? A gente perde madeiramento de telhado, quando o telhado é de madeiramento, por exemplo, na minha mãe, o telhado é de metal, né? E as telhas são de barro, mas o telhado, né, a estrutura do telhado é de metal. Então, assim, mesmo se pegar fogo lá, provavelmente aproveita tudo, né? Lógico, vai ter que repintar, ou às vezes tem que trocar o reboco, mas é um caso a se pensar, tá? Por que madeiramento? Madeira é cara, madeira é, é de lei, né? Estraga o meio ambiente, por que não metal? É caro? É caro, mas é mais duradouro, né? Madeira dá cupim, né? Madeira molha e logo estraga, então é uma coisa a se pensar. Então, nessa foto que eu apresento para você aqui, existe uma casa que se manteve intacta. E aí vem várias teorias, né? Ah, porque alguém deve ter molhado em volta da casa e o fogo não se alastrou pelo solo para chegar na residência, né? Mas essa teoria não se mantém, porque se você olhar na fotografia, a maioria dos jardins em volta das casas eram ou de terra, a região ali é banhada pelo mar, então é muito úmida, então a terra ou areia é úmida, ou grama também é úmida. Então, assim, alastrar pela grama, pela terra, pelo quintal é mais difícil, né? Porque a região é muito úmida. Então, eu descartaria, né? Então, jogaram água em cima da casa. Pode ser um motivo. Jogaram água em cima da casa e ali ficou bastante úmida a casa, mas não foi o que aconteceu. Os donos do imóvel, eles abandonaram o imóvel e foram embora como todo mundo, né? E então isso não foi. Outra teoria é de que o vento estava para determinado lado e não propiciou que as chamas apontassem para o imóvel, né, para a casa salvada. Não se sustenta também. Na fotografia você vai ver que tem todas as casas em volta, queimaram menos a dela, né? E aí teve um colega nosso lá no grupo que teorizou a possibilidade do incêndio ter começado ali e como o vento estava contrário ao imóvel, teria queimado os outros imóveis e não aquele. Mas não explicaria porque queimou do lado de cá e queimou do lado de cá. Só explicaria uma região, né? Lembrando que o vento, pessoal, ele não fica só numa determinada posição para sempre. Às vezes ele muda o percurso dentro do período do incêndio, tá? Então nem sempre o incêndio o vento está no mesmo local, tá? Apontando para o mesmo local. Lembrando que o brainstorm, né, para chegar numa teoria cabível, é bom que todos apresentem as suas teorias, suas teses, tá? O quanto mais de teses a gente tiver, melhor. Então, nenhuma tese é descartada, nenhuma tese é bobeira, nenhuma tese você não tem que rir do que alguém for apresentar. Você tem que pegar aquilo, bombardear com antiteses para ver se vai passar pela fase dialética da desconstrução, da tentativa da desconstrução da tese. Se ela passar pela fase dialética, ela pode se transformar numa teoria e essa teoria pode se sustentar por muito tempo e ser a teoria versátil, né? Bom, pessoal, a teoria mais combatida e e que mais se manteve intacta é sobre a metodologia construtiva do telhado. Nos Estados Unidos, a maioria dos telhados é feito de madeira, de lona, não lona plástica, mas lona tecido, né? É um material, tecido como se fosse um carpete, e piche, asfalto,
Para colar tudo lá em cima, eles usam piche. Para vedar tudo lá em cima, eles usam piche. E o piche, derivado do petróleo, é extremamente combustível, né? Então a teoria mais aceita aí, nessa foto, é de que o vento trazia particulados graúdos, né, que são pedaços de materiais em combustão, que são levados ao vento, e o vento joga em cima dos telhados, e nos telhados, eles incandescidos ou incandescentes ou pegando fogo, eles se transformam em... eles fazem o ígneo dá uma ignição ao fogo no telhado, que já é composto com material combustível. Bom, pessoal, eu esqueci de esclarecer o porquê que essa casa não pegou fogo, já que o método construtivo do Havaí é que todas as casas são de madeiras e o telhado contém o derivado do petróleo, o piche, né? A teoria é que esta casa, né, os moradores informaram que ela foi reformada e ela utilizou uma nova tecnologia. O telhado era de zinco, o telhado era de metal, tá? O telhado foi todo feito de metal. Então, com esta reserva, né, com esta nova tecnologia empregada pelo método construtivo novo, que agora me parece será utilizado por todo o Havaí, né? Me parece, notícias já informam que o Havaí vai utilizar a técnica construtiva daquele imóvel como técnica para a reconstrução da cidade, né? Então, o motivo daquela casa não pegar fogo, não ter sido destruída, é que a técnica construtiva dela é diferente das demais. Ela é de madeira, mas o telhado é todo reformado de metal. Ok, pessoal? Bom, pessoal, o que você achou dessa teoria? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha e entra lá no nosso WhatsApp e Telegram, ok? Grande abraço!